Olá, muito bom dia, seja muito bem-vindo à casa do nosso Deus. Você que nos acompanha na sua casa, no conforto da sua casa, aonde você estiver, um abraço especial. Sejam bem-vindos ao Espaço Novo Tempo, que é uma comunidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia, um lugar para ser, pertencer, envolver e transformar. Quero convidar você agora a fechar seus olhos para assim juntos falarmos com o nosso Deus. Nosso Pai querido, louvado, exaltado e magnificado seja seu santo e grandioso nome. Privilégio, Deus, nós temos de estar na Tua presença, na Tua casa, para que, Senhor, como já fizemos, render louvores ao Teu nome, para de modo muito especial, Senhor, colocar as nossas vidas, Senhor, na Tua presença. Nesse momento, Senhor, de tanta doença, tristeza, angústia, nós Te suplicamos, Senhor, nós Te suplicamos que o Senhor realize o milagre, como já tem feito um milagre na vida de muitas pessoas, Senhor. A verdade é que o mundo está em busca de um milagre. E é possível que algum amigo, algum irmão de nossa comunidade, alguém que nos escuta pela internet, quem sabe conectou hoje conosco, sabe, em busca desse milagre. Ao estudarmos, Deus, a Tua palavra sobre esse tema, nós queremos aprender dessa experiência maravilhosa, de prosseguirmos em busca do Deus dos milagres. É nesse desejo de estar na Tua presença, de receber o Teu milagre, que nós iremos estudar a Tua palavra e pedimos a Tua bênção nesse momento. Fazemos isso em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. O tema que escolhemos para refletirmos nessa manhã é um tema que está numa história bem especial. Aliás, o tema seria hoje Em Busca de um Milagre. E essa mensagem está baseada em Marcos capítulo 5, verso 24 a 34. Vamos primeiro ler o texto bíblico e logo depois a gente vai fazer uma reflexão especial sobre esse momento. Diz assim, vamos ler? Aconteceu que certa mulher, verso 24 diz assim, Jesus foi com ele. Pode tirar da tela, está ruim. Jesus foi com ele, grande multidão seguia comprimindo. O contexto, Jesus está ali caminhando e com Jairo, em direção à sua casa. E nesse percurso, no verso 24, diz que grande multidão seguia e comprimindo. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo que possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo lhe se estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curado do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? Ela, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então, a mulher atemorizada e tremendo, cônscia do que nele se operara, veio e prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. O texto conta a história da mulher do fluxo de sangue. Uma mulher que vivia em busca de um milagre. E a história dela reflete um pouquinho a história de milhões de seres humanos que estão à procura desse milagre. O mundo tem andado desesperadamente atrás de soluções para situações externas de sua vida. Por exemplo, agora estamos num momento de pandemia, de dificuldade, de provações, e quantas pessoas não estão clamando por um milagre nesse momento. Em meio a todas essas situações, Deus tem demonstrado, e louvado seja o nome de Deus por isso, sua disposição em atender todos aqueles que o procuram, em busca de refúgio. Aliás, a Bíblia diz em João 6,37, eu não sei se já pode colocar na tela, consegue? João 6,37, ok. Diz assim, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, o que é que diz a Bíblia? De modo nenhum o lançarei
fora. Ok, olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. A Bíblia diz que as pessoas, ou a gente fazendo a leitura do mundo, a gente vê que as pessoas estão desesperadas, que as pessoas estão, em algum momento, clamando por um milagre, e assim, as pessoas estão buscando a Deus, e acabamos de ler que Deus é tão bom, que ninguém que vai a Deus em busca de um milagre, Deus o lança fora. E isso é maravilhoso. E ainda há mais o que dizer. A Bíblia diz ainda em Lucas, capítulo 1, verso 37, o seguinte, diz assim, Lucas 1, verso 37, ok? Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então, olha que coisa interessante. A Bíblia diz que aqueles que vão até Deus, até Jesus, em busca de um milagre, de modo algum é lançado fora. A Bíblia diz que para Deus nada é impossível. Essa semana eu ouvi de algumas pessoas aqui da cidade de Imperatriz algo interessante. Eu não sei quanto sabe, a gente cuida de uma pessoa que morava na rua, e ele virou assim praticamente um membro da nossa comunidade, do Espaço Novo Tempo, membro da família. E ele é paralítico, ele tem alguns problemas de saúde, alguns vícios, e Deus está trabalhando nele. E ele, assim, aos olhos humanos, está numa situação tão complicada, que uma pessoa me disse assim, olha, pastor, a situação desse rapaz é impossível. Mas acabamos de ler que nada é impossível para quem? Para o nosso Deus. E aquele que vai até o nosso Deus, de modo algum é lançado fora. Agora vamos analisar a situação dessa história. As circunstâncias do milagre, por exemplo, Marcos capítulo 5, 24. Vamos voltar ao tempo, vamos ver a circunstância do milagre. Coloca aí na tela, Marcos 5, verso 24. Diz assim, mais à frente, bem mais à frente. Só o texto, Mateus 5, verso 24. Pode voltar para mim? Acha aí Mateus 5, 24 e põe na tela, tá bom? Está lá na frente. Assim, Marcos capítulo 5, verso 24. Pode adiantar, por gentileza, o slide. Até chegar no Marcos capítulo 5, verso 24. Isso, pronto, é daí para frente agora. Jesus foi com ele. Olha a circunstância que envolvia. Grande multidão seguia. E seguia comprimindo. Imagine que ali havia muita gente, e as pessoas comprimiam Jesus, e as pessoas apertavam Jesus. Cristo estava indo para a casa de Jairo, como eu falei, e a locomoção das pessoas se tornava cada vez mais difícil. Não sei se você já esteve numa grande multidão. No meio daquela multidão havia, entre muitas pessoas, uma mulher que já não tinha mais esperança. Há muitas pessoas em nosso mundo, quem sabe o seu vizinho, alguém do seu lado, na sua família, que está vivendo como aquela mulher, que não tinha esperança. Essa semana eu falei com uma pessoa muito querida, e nós estávamos tentando de todas as formas mostrar para ela a capacidade, o potencial que ela tinha, e a pessoa falava assim, mas ela não conseguia se enxergar dessa forma. E algumas pessoas vivem assim, sem esperança, para baixo, tristes, desanimadas. Vejamos, por exemplo, os obstáculos que aquela mulher devia superar até chegar a Jesus. O primeiro deles, a Bíblia diz que ela tinha 12 anos de sofrimento. Eu não sei se você enfrenta algum tipo de enfermidade e o quanto você já lutou contra essa enfermidade, como essa doença. Mas a Bíblia diz que ela durante 12 anos. Há uma outra dificuldade nessa história que é apresentada, os obstáculos. Além dos 12 anos de sofrimento, a grande multidão estava à sua frente. E não é fácil você querer falar com alguém e ter uma grande multidão à frente de cada um de nós. Sabe, amigos? Esses eram alguns dos obstáculos. Um outro, a Bíblia diz, e eu quero abrir junto com você aí, Marcos capítulo 5, 26. Por gentileza, Marcos capítulo 5, verso 26. Nós iremos apenas atentar para o detalhe que está no verso 26. Diz assim, muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo, como diria hoje, de mal a pior. Então vejam,
Um outro obstáculo, ela tinha acabado com todos os seus recursos. A gente nesse processo, graças a Deus, Deus tem nos ajudado com esse jovem chamado Eduardo, e muitos amigos têm nos ajudado com doações, têm ajudado com recursos. E ontem eu comentei com a líder daqui da igreja, que não é fácil você manter alguém que está doente. Eu mostrei para ela assim, olha, mais de R$2.000, mais de R$2.000, só esse mês. Remédios, enfermeira, aluguel, casa. Mas a Bíblia diz que durante 12 anos, essa mulher já não tinha mais o que gastar, tinha buscado tudo, tinha acabado toda a sua condição financeira. Esse é um agravante. Há uma outra coisa também, a sua condição social. A Bíblia, no contexto bíblico, na sociedade hebraica, a mulher, ela sempre foi colocada numa posição secundária. A gente vê isso em várias histórias da Bíblia. E era legalmente considerada propriedade de um homem. E era tão ruim ser mulher nessa época, que havia ditados do tipo, que Deus me livre de ser uma mulher, obrigado por não ter nascido uma mulher. De tão ruim que era ser uma mulher nessa situação. Por exemplo, as filhas de um pai não recebiam a sua herança quando ele morria. Que triste, não? Atualmente, em muitos países, em muitos lugares, as pessoas estão aí passando por isso. É comum, infelizmente, principalmente em alguns países orientais, alguns lugares onde o machismo, a ignorância prevalece, algumas mulheres ainda vivem assim. Além de sua condição social, aquela mulher, além de ter gasto seus recursos, além da multidão, além de todo o sofrimento que ela passava, ela tinha essa enfermidade, que naqueles dias era às vezes associada a consequências de pecado da pessoa ou dos seus pais, como a Bíblia apresenta. Vejamos um texto especial, onde, no comentário bíblico, escrito por Ellen White, no livro Desejado de Todas as Nações, Ellen White fala algo interessante sobre essa história. Diz assim, ali estava, pode colocar na tela? Ali estava a áurea oportunidade. Ela estava na presença do grande médico. Olha que interessante, em meio à confusão, porém não lhe podia falar, nem vê-lo, senão de relance. Temendo perder seu único ensejo de cura, sua última oportunidade, olha o que ela diz, forcejou por adiantar-se dizendo para si mesmo, e ela pensou, se eu apenas lhe tocar na veste, ficarei curada. Pode continuar, a tela diz assim, quando ele ia passando, ela avançou, conseguindo tocar-lhe de leve na orla do vestido. E o comentário que Ellen White faz, no mesmo instante, todavia sentiu que estava sã, que estava curada, concentrara naquele único toque, toda a fé de sua vida, e no momento a doença e a fraqueza deram lugar ao vigor da perfeita saúde. Pense numa situação, na bênção que é, no que aconteceu. Eu gosto quando Ellen White apresenta ali a frase, ali estava a áurea oportunidade, ali estava a grande oportunidade da vida daquela mulher, sabe? As pessoas dizem que as oportunidades passam e muitas vezes não voltam. É verdade que Deus, a vida nos apresenta muitas boas oportunidades, e é importante você aproveitar as oportunidades que a vida lhe dá. E aqui estava uma mulher que entendeu que ali seria a grande oportunidade da vida. Afinal de contas, Jesus estava passando, espalhou-se pela nação, pelos povoados, que um ser especial, um ser divino, estava curando, restaurando pessoas de doenças até então incuráveis, e agora ela olha a grande oportunidade da sua vida. Eu fico pensando, amigo, que Deus sempre nos dá grandes oportunidades. Muitas vezes nós estamos assim tão desconectados com Deus, que nós não percebemos as grandes oportunidades que Deus nos dá. Mas nessa manhã,
Eu oro para que a oportunidade que Deus está te dando hoje, no meio dessa confusão, no meio desse mundo caótico, no meio dessa pandemia, de você poder aproveitar a oportunidade que Ele está te dando de salvação. Uma oportunidade de melhorar sua família, sua vida, enfim, de você se livrar do pecado e de suas consequências. E a Bíblia diz que Cristo era a única saída para aquela mulher. Ela deixa isso claro no verso 26. Agora veja o que diz o verso 27. A mulher se aproximou de Cristo, ela se aproxima de Cristo. Vamos só botar aí o Marcos 5, 27, só para a gente meditar. Diz assim: tendo ouvido a fama de Jesus, como eu falei, estava conhecido, vindo por trás dele, por entre a multidão, a Bíblia diz que ele tocou as vestes. E assim, a história conta que reviveu a sua esperança. Assim reviveu a sua esperança. Ellen White comentando sobre isso. Aliás, é tão legal a gente trabalhar revivendo a esperança das pessoas através de uma palavra, de um ato. Pessoas que estão para desistir da vida. Pessoas que estão assim, sabe? Eu já me deparei com pessoas tentando tirar sua vida. E de repente você dá ali uma palavra, você faz uma visita, você leva um presente, você compartilha o link. Aliás, é uma forma de você abençoar a vida das pessoas, compartilhando esperança. O link da transmissão, do culto. Né? Tantas oportunidades aí das pessoas receberem uma boa palavra. E é tão legal ver as pessoas revivendo a sua esperança. Ellen White ainda, agora, também no livro Desejar Tuas Nações, eu vou ler parte desse comentário. Ela diz que de caminho, pode colocar na tela se puder? Ok, de caminho para a casa do príncipe, indo para a casa de Jairo, Jesus encontrara entre a multidão uma pobre mulher que por 12 anos sofrera de um mal que tornava um fardo a existência. Olha que descrição interessante dessa história. Consumira todos os seus recursos com médicos e remédios, para ser, afinal, declarada incurável. Reviveu-lhe, porém, a esperança ao ouvir falar das curas operadas por Cristo. Pode continuar? Próxima tela. Teve a certeza de que se apenas pudesse ter com ele, haveria de recobrar a saúde. Fraca e sofrendo, chegou à beira-mar, onde ele estava ensinando, e tentou de alguma forma romper a multidão, mas a Bíblia apresenta que foi inútil. Novamente, ela não desistiu. Ela seguiu da casa de Levi e de Mateus, mas foi-lhe outra vez impossível chegar até ele. Começara a desesperar. Quando, abrindo caminho por entre o povo, ele chegou perto onde ela se achava. Queridos, dá uma olhadinha, volta aqui para mim. Que interessante. Ela primeiro tentou a beira-mar, não conseguiu. Na casa de Levi, não conseguiu. Mas ela não desistiu. Deixa eu falar uma coisa. É importante persistirmos. É por isso que a Bíblia fala que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Essa é uma marca da vida de um bom cristão. Você tem que perseverar naquilo que você acredita. Você tem que continuar, você tem que buscar. A Bíblia fala, você deve pedir, você deve buscar, você deve bater. Ou seja, a Bíblia diz que quando eu busco, eu encontro. Quando eu bato, a porta se abre. Ou seja, a Bíblia ensina que devemos perseverar naquilo que nós acreditamos. E olha, essa mulher tentou uma vez. Na verdade, já tinha tentado várias vezes. Gastou todo o seu dinheiro, humanamente falando. Agora, usando a sua fé, ela não conseguiu o que ela gostaria na primeira ocasião. A multidão atrapalhou. Na casa de Levi não conseguiu. Mas de repente, ela consegue se encontrar com o nosso Senhor Jesus. Eu fico pensando, a Bíblia diz que o texto que lemos, Desejar Tuas Nações, diz que ela começara a desesperar. Sabe quando você desespera? E ela conseguiu abrir caminho entre o povo. E no momento de desespero, e é tão bom saber que nos momentos de desespero, de angústia, de tristeza, quando a noite é mais escura, que a gente pode contar com o nosso Deus. O mais importante, queridos, foi o toque de fé que ela conseguiu, através de sua fé, superar essas barreiras e essas dificuldades. Deixa eu compartilhar uma frase com vocês. Uma frase interessante que diz assim: a fé e a confiança no poder divino muda o curso dos acontecimentos na vida de uma pessoa. Olha que interessante. A fé e a confiança no poder divino muda o curso dos acontecimentos, né, do curso dos acontecimentos na vida de uma pessoa.
Deus muda o curso de nossa vida. Se você está caminhando para a morte, Deus direciona você para a vida. Se você está na escravidão dos vícios, Deus direciona a sua vida para a liberdade em Cristo. Se você vive escravizado pelo pecado, a Bíblia diz que Deus direciona a sua vida para uma vida de santidade na presença de Deus. Uma vida de perdão, sabe? E é quando nós confiamos no poder divino, que Deus ele muda o curso de nossa vida. Confiemos, pois, no poder do nosso Deus. Sabe, queridos, diante das ações humanas, no que diz respeito à fé, olha que coisa interessante, o nosso Deus ele é grande, temível, ele é imbatível, mas a Bíblia fala que o nosso Deus ele para. É como uma ilustração do que acontece no céu. O céu para quando um filho de Deus se prostra diante da sua presença e clama por socorro. Veja só que interessante. A Bíblia diz que Jesus parou. Ao ser tocado, ele foi parado. Diante das ações humanas motivadas pela fé, Deus para ver um filho que está exercendo a fé. Olha que maravilha, olha que poder existe na fé. Olha que poder existe no ato de fé. O céu está disposto a parar. Deus, no meio da multidão, da correria da vida, Deus ele para e olha para um filho que exerce fé. William Barclay comenta, e esse comentário eu quero colocar na tela, falando sobre o livro de Marcos. Ele faz um comentário interessante. Marcos nunca esqueceu o aspecto divino de Cristo. Olha que interessante. Ele, no seu comentário no Novo Testamento, Marcos, né? William Barclay diz assim: ele iniciou seu evangelho com a declaração de fé, princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Agora olha essa declaração desse autor, desse comentarista. Ele diz: ele não deixou espaço, se referindo a Marcos, para a dúvida a respeito do que se acreditava ser Jesus. É como se ele estivesse dizendo no comentário que o William Barclay diz assim que quando Marcos escreveu o livro, ele fez questão de mostrar quem era Jesus. É verdade que o livro que melhor apresenta Jesus como Deus é o Evangelho de João. Mas Marcos começa seu livro dizendo: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Está implícito aqui a questão da divindade, porque filho, na cultura oriental, é igual a pai. Então ele está dizendo assim, Jesus é o Filho de Deus, ou seja, ele é o próprio Deus. De modo que o comentário dele é interessante. Ele diz assim: ele não deixou espaço para dúvida a respeito do que quem ele acreditava ser Jesus. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem você acredita ser Jesus? Isso vai ter uma importância muito grande na sua fé. Tem alguns que olham para Jesus, para o nosso Deus, apenas como nosso Salvador. E Ele quer te salvar. Ele quer me salvar. Mas lembre-se, Jesus não é somente o nosso Salvador. Ele é o nosso Senhor. E se Ele é o nosso Senhor, um servo tem que apenas obedecer ao seu Senhor. A forma como nós enxergamos Jesus vai determinar a forma como nós viveremos o nosso relacionamento de fé com Ele. Sabe, nessa busca pelo milagre, como é o tema dessa manhã, é importante que você entenda, primeiro, quem é Jesus? E eu quero já dizer para você, Jesus ele é o nosso Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso Senhor. E Ele precisa ser colocado no lugar que Ele sempre deve estar. Sabe, em primeiro lugar. Porque como diz uma música bem interessante dos Arautos, se Ele não for o primeiro, então já não há mais nada. Ele tem que ser o primeiro. Então veja, é preciso saber quem é Jesus para cada um de nós. Jesus precisa ser o seu Senhor, o seu Salvador. Ele pode ser o seu amigo. Ele pode ser o seu pai. Ele pode ser, sabe, aquele amigo nas horas difíceis, sim, tudo isso, mas não esqueça, Jesus é o seu Salvador e o seu Senhor. Sabe, o milagre, quando a gente fala do milagre em nossos dias, vem à nossa mente um mundo repleto de pessoas que precisam de um milagre, pessoas que estão com sofrimento intenso. Ontem eu estava acompanhando um casal amigo, que está lá no pronto-socorro aqui da cidade, chamado Socorrão. Eu passei a manhã com eles, tentando ali ajudá-los de alguma forma. E, sabe, eu olhando para minha amiga,
com o fêmur quebrado, com o rádio quebrado. Às vezes a gente conversando, de vez em quando ela chorava. Ao cuidar, por exemplo, do nosso amigo Eduardo, aqui está, nos bastidores aqui, o Melquisedeque, que me ajuda nesse trabalho, e algumas mais pessoas. Quando a gente está lá, de vez em quando ele grita de dor. Grita de dor. Se treme de febre. Problema sério de saúde. Pessoas sofrendo, buscando ar para respirar e não conseguem. Essa doença que tem afetado aí a humanidade. Motivo pelo qual, no momento, ainda não estamos cultuando com a presença dos irmãos. Somente pela internet, um pequeno grupo de pessoas. Problemas familiares. Quantas famílias sendo destruídas. Situações pessoais diversas que envolvem tantas coisas. Questões financeiras complicadas. As pessoas nunca estiveram tão endividadas como nos dias atuais. Consumismo tem levado a isso também. A limitação de recursos. Alguns sem um emprego. Alguns sem um trabalho. A dificuldade de colocar o pão de cada dia na sua mesa. E como é duro visitar uma família e ver ali o pai se sentindo humilhado por não conseguir levar o pão de cada dia para sua casa. Tudo isso são situações que necessitam de um milagre. O que dizer, por exemplo, dos desapontamentos afetivos? Tantas decepções, traumas, frustrações. Às vezes a gente pode estar falando com alguém que está em casa e diz assim, é isso mesmo, pastor. Só Deus sabe o que eu já passei de trauma e frustração na minha vida. Passei por um abuso sexual, uma violência no trabalho, enfim, vários tipos de abuso. Tudo isso são situações que precisam de um milagre. Cristo, queridos, é a única solução para os dilemas de nossa vida. Falava para uma pessoa que amo muito, talvez uma das pessoas que eu mais amo nessa terra, um de meus irmãos. E eu falava para ele assim, com todo o carinho do mundo, não sei se ele está me ouvindo hoje, ele sempre participa, mas eu falava, olha, a solução é simples. E eu falo para você, a solução é simples. Às vezes nós estamos buscando a solução em lugares onde não tem a solução. Mas eu ando triste, eu ando desanimado, eu ando depressivo, angustiado. Sim, tudo isso faz parte desse mundo de pecado. Mas às vezes na tentativa de buscar soluções para a nossa vida, para a nossa felicidade, a gente acaba buscando soluções onde não existem soluções. E eu disse para ele o que eu quero compartilhar contigo nessa manhã. Cristo é a única saída para os nossos dilemas. As pessoas tentam com seu orgulho para lá, para cá, tentar resolver, mas no final das contas entendemos que Deus, Ele é a solução para nossas vidas. Aliás, eu falei uma coisa que parece ser clichê, mas eu falei para o meu querido irmão assim, olha, existe um lugarzinho dentro do nosso ser, dentro do nosso corpo, a gente geralmente diz assim, dentro do nosso coração, que somente Deus pode preencher. Ele foi feito para Deus. Não adianta colocar bebida, fumo, festa, diversões, né? Drogas, nada disso. Promiscuidade, não vai. Vai dar um prazer momentâneo. Alguns bem rápidos, né? Mas a real felicidade é encontrada quando você coloca Deus nesse espaço que só pode ser preenchido por Ele. Eu faço um apelo a você. Coloca Deus nesse espaço. Não tenta preencher com outras coisas. Algumas pessoas são tão egoístas que são incapazes, por exemplo, de participar da pregação do Evangelho através da devolução dos dias das ofertas. Algumas pessoas, por não colocarem esse Deus que nos ensina a ser altruísta, só vivem para si, esquecem das pessoas que estão ao seu redor. Sabe, queridos, esse é o milagre que Deus precisa fazer em cada um de nós. Aliás, o nosso Deus, Ele é capaz de suprir todas as nossas necessidades. As pessoas estão doentes, porque têm algumas necessidades que não podem ser supridas. Vejam o que diz Filipenses 4, verso 19. Filipenses 4, verso 19, diz assim, E o meu Deus, segundo... Ok, está certo. Pode voltar o texto, por gentileza. E o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória,
sua riqueza e glória há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Olha o que a Bíblia está dizendo, queridos. Você tem anseios, você tem necessidades, você está precisando de algo para preencher esse vazio. Olha o que a Bíblia diz. Olha que o milagre onde acontece. O nosso Deus, por meio de Jesus Cristo, em sua riqueza e glória, há de suprir todas as nossas necessidades. Necessidades afetivas, necessidades financeiras, materiais, espirituais. O nosso Deus há de suprir. Ellen White também comentando na meditação, a nossa alta vocação, que é uma meditação que foi escrita há um tempo, ela diz algo interessante. Vamos ler, diz assim: só podemos estar confiantes, pode botar na tela, quanto ao futuro na força que nos é dada para as necessidades presentes. Eu vou repetir essa frase, pensa comigo, concentra aí. Só podemos estar confiantes quanto ao futuro na força que nos é dada às necessidades presentes. O que é que ela está dizendo? Vou continuar, depois eu comento. A experiência em Deus está cada dia se tornando mais preciosa. Não tomemos emprestadas ansiedades para o futuro. Olha que interessante. É hoje que nos encontramos em necessidade. O Senhor é nosso ajudador, nosso Deus e nossa força em todo tempo de necessidade. Que texto lindo, impressionante. Esse texto, dentre as muitas coisas que eu quero destacar, ele diz assim: só podemos estar confiantes em relação ao futuro, na força que nos é dada no presente. Ou seja, não adianta querer só pensar que Deus vai me abençoar no futuro. Não, é hoje que Ele está nos abençoando. Isso deve gerar confiança em relação ao futuro, esperança. Ela também diz que a experiência em Deus está cada dia se tornando mais preciosa. Nunca foi tão importante estar na presença de Deus. Amigos, não tomemos emprestado as ansiedades para o futuro, diz ela. Deixa cada dia para o seu mal. Foca no hoje. Confia nesse Deus hoje. Porque ao confiar nesse Deus hoje, como diz ela mesma, em outro texto ela diz: nada temos a recear quanto ao futuro, a menos que esqueçamos como Deus nos guiou e ministrou seus ensinos no passado. Quando a gente olha para o que Deus já fez, o que Ele está fazendo, a gente pode ter certeza do que Ele fará. Aumenta em nosso coração essa esperança. É hoje, queridos, que nós encontramos em necessidade. Amanhã a gente não sabe nem se vai estar vivo. Por isso, ela diz que o Senhor é o nosso ajudador, nosso Deus e nossa força em todo tempo de necessidade. A história dessa mulher se repete em nossos dias, nas situações difíceis da nossa vida, as situações de desespero, momentos que nos fazem chorar. A história da mulher do fluxo de sangue, que a Bíblia não fala o seu nome, mas ela representa a história, quem sabe, de alguém que está nos ouvindo, que está nos assistindo. Ela representa em alguns momentos certamente a história da minha vida, quando em algum momento tentei fazer de tudo para solucionar um problema. Busquei, quem sabe, na medicina como ela buscou. Gastei dinheiro para resolver o problema. Fiz tudo o que eu podia e não consegui. Eu gosto sempre de falar de uma música. Eu acho que é Armando Filho, cantor evangélico. Mas isso tem uma frase muito linda de uma música, que ele diz assim: mesmo quando não há mais solução, ele diz: meu Jesus, estende a sua mão. E eu fico pensando, queridos, que a história dessa mulher se repete em nossos dias, nas situações difíceis da nossa vida. E é como se fosse um chamado de Deus, para que assim como essa mulher, nós pudéssemos estar na sua presença, para que nós pudéssemos enfrentar as multidões que se levantarão contra cada um de nós, para que nós venhamos a tentar uma vez, duas vezes, três vezes, até finalmente termos a alegria de tocarmos no manto do nosso Deus, ou simplesmente de ser tocado pelo nosso Deus. Eu vou terminar lendo um texto que está também no livro Desejado de Todas as Nações.
e fala sobre a fé. Vamos ler? Diz assim: fé que opera a salvação não é um mero assentimento espiritual à verdade. Aquele que espera inteiro conhecimento antes de exercer fé não pode receber a bênção de Deus. Não basta crer no que se diz acerca de Cristo. Devemos crer nele. A única fé que nos beneficiará é a que o abraça como Salvador pessoal. É a fé que se apropria. É a fé que se apropria. É a fé que se apropria de seus méritos. Muitos têm a fé como uma opinião. Pode passar? A fé salvadora é um ajuste pelo qual aqueles que recebem a Cristo se unem a Deus em concerto. Olha, essa é a fé. Não é somente dizer que crê. Não é somente um assentimento espiritual. Mas ela diz que a fé salvadora é um ajuste pelo qual aqueles que recebem a Cristo se unem a Deus em um concerto. Fé genuína é vida. E fé viva significa acréscimo de vigor. Segura confiança pela qual a pessoa se torna uma força vitoriosa. Ok. Que texto impressionante. Quero destacar aqui, não basta crer no que se diz acerca de Cristo. Devemos crer em Cristo. Muitas vezes nós declaramos coisas tão lindas sobre o nosso Deus. Ele pode fazer milagre. Ele fez milagre. Tudo isso é verdade. Mas Deus quer fazer um milagre na nossa vida. Afinal de contas, estamos em busca desse milagre. Não basta crer no que se diz acerca de Cristo. Devemos crer nele. Muitos têm a fé apenas como uma opinião. Quem sabe vive aí, frequentam uma comunidade religiosa, vivem a experiência de orar, ler a Bíblia, estudar uma lição, escola sabatina, estudar a palavra, ir à igreja. E muitas vezes a gente pode estar fazendo tudo isso, mas podemos estar tendo uma fé apenas como uma opinião. A fé salvadora é um ajuste pelo qual, diz ela, nós entramos em um concerto com Cristo. A história dessa mulher nos ensina sobre um Deus muito amorável, que é capaz de parar no meio da multidão e tratar a nossa situação como se ela fosse a única que existisse nesse mundo. Queridos amigos, queira Deus que nessa manhã, eu e você, tenha alegria de que pela fé, nessa busca pelo milagre divino, você possa tocar Deus através da fé, e você também possa ser tocado por esse Deus. A gente vai ouvir uma canção. A Simone irá cantar uma canção. E essa canção, permita a Deus que toque o seu coração, de modo muito especial. Ouviremos uma mensagem especial pelo Arthur e pela Simone. Que Deus fale ao seu coração através dessa canção. E logo depois, eu quero orar pedindo a Deus que nessa busca pelo milagre, nós venhamos encontrar aquilo que nós queremos na presença do nosso Deus. Que o milagre seja realizado em nome de Jesus. Que Deus fale contigo através dessa canção. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento, sabes quando me levanto. Esquadrinhas meu andar e o meu deitar. Conheces meus caminhos, conheces meus caminhos. Ainda a palavra
não me chegou à boca, e tu já conheces toda. Com teu poder me cercas, por trás e por diante, e por mim pões tua mão, e sobre mim pões tua mão. Sonda-me, ó Deus, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me o pensamento, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me. Pra onde me ausentarei do teu Espírito? Pra onde fugirei eu da tua face? Se subo aos céus, ou vou mais profundo, tu também estás lá, tu também estás lá. Se eu tomar as asas da alvorada, pra habitar além do mar, ali tua mão vai me guiar. Teus olhos me encontraram no ventre ainda informe, meus dias no teu livro ali já foram escritos. Sonda-me, ó Deus, Sonda-me, ó Deus, sonda-me, ó Deus, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me os pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me. Sonda-me, ó Deus, sonda-me, ó Deus, sonda-me, ó Deus, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me os pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me. Quero junto com você, quero junto com você, nessa final de mensagem, orar, pedindo a Deus que de fato tenhamos a alegria de, nessa busca pelo milagre, termos esse encontro com Cristo, termos a oportunidade não somente de tocar a Cristo, mas que o Senhor também nos toque. Esse é o meu desejo. Permita, Deus, que aonde você está, se você é alguém que, por exemplo, tem estudado a Bíblia, tem, aprendido mais sobre a palavra de Deus, por que não ser tocado por Jesus? Por que não poder ir à sua presença? Por que não entregar o coração a Ele? Algum amigo, eu fico pensando quantos amigos escutam e assistem ao nosso culto, estão afastados dos caminhos do Senhor. E quem sabe, esse é o grande milagre que Deus precisa fazer na tua vida. Um dos maiores milagres que eu considero é o milagre da transformação, da conversão. Permita Deus fazer esse milagre. Eu quero orar pela nossa decisão. Feche seus olhos. Nosso Pai querido, louvamos, Senhor, o Teu nome, pelo privilégio, pela alegria, Senhor, de, no amanhã de sábado, estarmos, Deus, na Tua casa, que agora não se limita somente a esse templo, nunca se limitou, mas agora de modo muito especial, chega à casa do amigo, da amiga, da irmã, enfim, das pessoas que estão conectadas conosco, algumas fora desse estado, algumas fora do país. Nós colocamos, Deus, cada uma dessas pessoas em Tuas mãos.
a nossa decisão, a decisão de, Senhor, nessa busca pelo milagre, termos esse milagre alcançado, o maior milagre, o milagre do Senhor mudar a nossa vida, o nosso coração. É desse milagre, Senhor, que nós precisamos. O milagre da transformação. O milagre que vem mudar nossas vidas em todas as áreas. Pai querido, que o milagre seja realizado, Senhor, na nossa família, no nosso casamento, com os nossos filhos. Pai querido, que o milagre seja realizado também lá no trabalho, ou até mesmo ao alcançar um trabalho, que esse seja um milagre. O milagre seja realizado para pessoas, Senhor, que nessa manhã clamam por libertação. Eu oro por muitos amigos, moradores em situação de rua, que todas as noites, ao entrar em contato com eles, eles dizem: Senhor, faz o milagre, nós queremos ser transformados, nós queremos ser libertos do crack, das drogas. Pai querido, essas pessoas precisam de um milagre. E nós acreditamos que o Senhor tem um poder de, apenas com um toque, transformar a nossa vida de uma vez por todas. Pai querido, toca também, Deus, o nosso coração. A Bíblia diz que o nosso coração, ele é corrupto, ele é enganador, ele é egoísta. Toca na área, Senhor, que precisa ser tocada. Pela fé, Senhor, esse milagre seja alcançado. Um milagre, quem sabe, de alguém que se diz cristão, mas é egoísta ao ponto de não ser fiel a Ti, na guarda do dia que é Teu, apesar de ser um presente para nós, no Santo Sábado. Toca, faz o milagre, Deus, no coração egoísta de alguém que é incapaz de contribuir com a pregação do Evangelho através da devolução dos dias das ofertas. Pai querido, são tantos milagres que nós necessitamos. Há muitas pessoas, Senhor, agora internadas em hospitais, que para respirar precisam de um aparelho, de drogas, de remédios. Alguns já estão desenganados pela medicina, e nós queremos clamar, Senhor, por esse milagre. Aqui dentro desse templo, tem pessoas que já receberam o milagre da cura dessa doença que tem afetado, Deus, a nossa humanidade. Louvado seja o Teu nome, pelos milagres já realizados, pelo que estão sendo realizados nesse momento, no coração daquele que escuta nesse momento, Deus, a Tua palavra. E louvado seja o Teu nome, pelos muitos milagres que serão ainda realizados em nossas vidas. Nessa busca pelo milagre, que o maior milagre seja realizado, o milagre de transformar os nossos corações. Que a cada dia possamos nessa busca ter um relacionamento sincero, saudável com o nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai querido, entregamos as nossas vidas, a nossa decisão em Tuas mãos, e fazemos isso em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.